eu pensei em conversar com vocês a respeito de meus temas mais atuais de pesquisa relacionados ao campo do currículo, que tem se dedicado nesses temas às análises audiovisuais. E para cá eu trouxe uma pergunta que é uma pergunta relacionada às imagens e à política representacional, se a vida importa ao currículo. Então, na associação com o tema geral da mesa, eu fiz um recorte, que é um recorte bastante complementar, talvez, ao que a Carmen apresentou e que o Helenilton também esperamos que ele possa dizer do texto que ele preparou para essa mesa, e com pontos de vista mais plurais relacionados ao que a gente pode tomar das discussões teóricas do campo de estudos de currículo para pensarmos em nossas pesquisas e fazermos determinados enfoques. No caso aqui específico, eu vou lidar com uma possibilidade da gente pensar nos processos de singularização dos sujeitos a partir de propagandas que o governo federal elaborou e que tem circulado na televisão sobre a reforma do ensino médio. Essa pergunta, se a vida importa ao currículo, não é uma pergunta atual, né? É uma pergunta quase existencial para as discussões relacionadas ao currículo e ao ensino, né? Especialmente pelas vertentes associadas ao currículo e à experiência, né? Quando a gente pensa essa vinculação do currículo como um plano possível de partilha, de aquisição e também de divergência das experiências, nós poderíamos dizer, portanto, que também há a dimensão tanto dos conhecimentos quanto dos conteúdos, aquelas ligadas às identidades ou às constituições mais ligadas à vida dos sujeitos aprendizes e dos sujeitos ensinantes também, né? Como é que o currículo, tanto no campo na sua perspectiva teórica quanto na sua perspectiva prática, tem um interesse forte na produção de identidades, não só nas identidades fixas, mas também nas identidades variáveis, nas identidades diferenciantes. O que me tem me interessado nessa relação é a gente pensar se a vida importa ao currículo, e essa relação de qual tipo de importância que a vida vai ganhando para o currículo, e em quais sentidos, dimensões e qualidades, né? E como é que o currículo ele atua e representa a vida em um jogo de forças entre o desejo e a subjetivação. Também, se a gente fosse seguir algum outro rigor que não da apresentação a cada uma dessas palavras e colocá-las em slide ou notas de rodapé, eu tivesse que explicar cada uma delas, embora isso seja bem preciso para poder entender, inclusive, algumas reflexões que eu vou apresentar aqui, mas acho que tomaria mais tempo do que o próprio efeito da análise que eu posso compartilhar com vocês. Mas, em linhas gerais, o que está me chamando a atenção é por que o currículo continua trabalhando em termos teóricos e práticos dentro das lógicas de elaboração de pensamentos representacionais, ou seja, pensamentos que estão associados à vinculação com analogias, com comparações, com identidades e com possibilidades de explicação. E será que a gente pode fazer um deslocamento? Por que será, vamos dizer assim, que mereceria nossa atenção fazer um deslocamento de algo que já vem sendo bastante importante para o campo dos estudos curriculares, especialmente teóricos, numa vertente crítica, que é pensar essas articulações entre currículos e identidades pelas relações de poder, né?
Isso não é um ganho pouco significativo para o nosso campo de estudos, ele é muito importante, especialmente com a centralidade das discussões a respeito das culturas vinculadas aos currículos. Não são a possibilidade de a gente entender que há lógicas de poder que engendram esses tipos de relações tem sido muito significativa para o crescimento, o amadurecimento e a contribuição, especialmente crítica, das teorias curriculares em especial, infelizmente com pouco efeito, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular ou em outras produções curriculares, especialmente mais recentes, mas com muito efeito, por exemplo, no fato de a gente considerar que uma das marcas possíveis da constituição dos sujeitos pelos currículos escolares seriam as nossas diversidades culturais, e que as diversidades culturais, elas, embora possam ter consensos mais ou menos estáveis a partir dos diálogos, a partir das trocas, das experiências, a partir de um processo democrático plural, elas necessitariam, essas identidades culturais, elas necessitariam afirmar as suas diferenças. Então, coisas diferentes se a gente pegasse um antes da Base Nacional Comum Curricular e um depois da Base Nacional Comum Curricular, tomando, por exemplo, se nós analisarmos como é que as culturas são, a relação entre currículos e culturas são consideradas em documentos e em práticas e em propostas anteriormente à Base Nacional e posteriormente. Se nós considerarmos que essas relações, que existem ambas em vários desses documentos, como é que elas estão condicionadas a essas relações de poder? Como é que a gente criticamente analisaria isso? Isso é muito importante, mas o que eu estou dizendo agora é que será que a gente pode... o quanto seria importante nós fazermos um deslocamento e considerarmos que nesse jogo entre currículo e sujeitos, os processos de subjetivação estão mais em um campo de um jogo de forças, um jogo de forças que tem pouca centralidade resultante desse movimento do jogo, e mais algo mais espraiado, algo que seja mais espalhado como num plano, como se fosse essa mesa, e que em cada local dessa mesa nós tivéssemos emergências de singularidades diferenciantes. Como é que, será que isso seria uma alternativa para a gente pensar como é que as culturas estão operando? É isso que eu vou tentar fazer muito brevemente, analisando duas peças de propaganda do Ministério da Educação. Então eu vou passar, não vai ter nenhuma novidade para vocês, porque as peças estão incessantemente sendo apresentadas para ver se aumenta a aceitação da reforma do ensino médio para além dos 90 e tantos % que eles dizem que já tem, né? Então vamos assistir a dois desses comerciais, reassistir, né? Então, fazer então umas considerações sobre as peças de marketing que a gente vai ver. Então vamos considerar essas peças de marketing como tendo uma função estratégica, dominante em relação ao poder, isto é, na composição do campo social dominante em uma determinada situação histórica, na manipulação das forças da vida em uma direção desejada, seja para bloquear esses movimentos ou estabilizar ou utilizar. É importante, o que eu vou abordar aqui é como essas peças que são feitas para a televisão, elas utilizam as tecnologias que são as tecnologias de produção da imagem em movimento, que é da imagem do cinema. E aí, como é que a gente pode, a partir dessa possibilidade de entendê-las como imagens em movimento, perceber a constituição dessas peças publicitárias desde os seus processos de produção midiática, de como é que elas, obviamente, elas querem passar uma mensagem, mas como é que a edição, montagens e narrativas que são construídas e que são inspiradas no campo do cinema. Então, por exemplo, as imagens em movimento, aquelas que
para as quais as propagandas e as peças de marketing têm se interessado muito, elas podem envolver pausas espontâneas dentro de distribuições reinantes de sensibilidade e divisões do tempo, espaço e atividade, com base no pressuposto de que o movimento e a circulação das imagens não constitui uma integrativa. Então, também para a gente não pensar que, como é uma peça publicitária, é uma peça que ela quer vender um produto e ela vai trabalhar de uma maneira unitária, destinada a um determinado público, portanto, ela é pensada como se fosse uma peça para uma venda de Coca-Cola, ou de um tênis, ou de um livro didático. As peças publicitárias, elas têm que ter um espectro, que é um espectro mais amplo, aberto, como se fosse um sistema aberto de captura de um máximo possível de uma audiência. E como é que essas propagandas do MEC, elas poderiam ser ali colocadas como um sistema aberto. E como um sistema aberto, do ponto de vista da produção imagética, ele é autorreflexivo e ele é sobredeterminado. Seguir sem o som, não tem problema, não tem problema, não tem problema, vamos, não tem problema, vamos sem o som mesmo, vamos sem o som. Esses são geralmente os problemas que se trabalham com audiovisual. Com o som, né? O PowerPoint trouxe a imagem, em certa medida, né? O projetor, mas o som tem que trazer a caixinha. Então vamos lá, a gente assiste sem o som mesmo, tá? Mas imaginando que para análise como peça publicitária, não só a fala, mas a música, ela tem uma modulação fundamental para que a gente entre nesse universo, nessa atmosfera do que pretende ser apresentado, e no caso, vendido, né? Então vamos assistir ao primeiro. Também vocês já viram bastantes vezes, porque as propagandas passam muito na TV aberta e também na TV paga, em horário nobre. Esta propaganda a gente poderia entender como um testemunho patriótico sobre a reforma do ensino médio. A gente vê um estudante, ele pede a propaganda trabalha em situação de sala de aula, ele pede permissão à professora para dar um recado. E o recado é sobre a reforma do ensino médio. Né? O que a gente vê aqui nessa propaganda é a constituição de um tipo de testemunho coletivo a respeito das qualidades da reforma do ensino médio. E não o testemunho de alguma coisa passada. Geralmente o testemunho relacionado à experiência diz respeito a algo que já nos aconteceu. Essa propaganda apresenta um testemunho do futuro. Ela, portanto, abre a possibilidade de que os estudantes, ao cenarem, concordarem com quem está falando, e mesmo aquele que vai fazer a apresentação da reforma do ensino médio, constituir um tipo de audiência comum a respeito de alguma coisa que virá no futuro, mas que está sendo testemunhada no presente. Né? Ela tem que ser partilhada no presente. Né? Então ela vai tomar da sala de aula não só um lugar para onde se dá aviso, ou onde os alunos partilham, e a professora, no caso,
vai estar partilhando aqueles aspectos que são aspectos burocráticos da vida de organização da sala de aula, e sim processos que são os processos de socialização da vida e de socialização das suas experiências, que são um dos aspectos mais destacados pelos jovens como qualidade de ir à escola, a possibilidade de você encontrar os amigos e ali você formar um grupo desejante comum. Então, assim entrei dentro dessa propaganda, imaginando esse testemunho patriótico sobre a reforma do ensino médio. Os aparatos de vídeo alimentam imagens como mediadores entre corpos, mentes e o mundo. Eles reúnem, transpõem e organizam pelo menos 3 tipos diferentes de processos. Um deles diz respeito às formas de visualidade. Como é que esse testemunho vai ganhando visualidade? Ele vai ganhando visualidade a partir de registros que estão no quadro negro, na louça, que são as referências àquilo que são as características oficiais da reforma do ensino médio. A outra são os próprios processos das formas, das formações de poder. Quais são os processos de formação de poder que ali nesse vídeo, pode assistir de novo, porque ele está curtinho, que a gente poderia imaginar. É um tipo de registro dessa experiência, que é uma experiência do futuro, o testemunho da experiência do futuro, numa horizontalidade entre os estudantes. É uma constituição de algo comum, de um possível comum para esse grupo, é como se não houvesse a intermediação ou mesmo o papel central de uma política de governo e uma política curricular que estabelece os lugares a serem assumidos. Quem está ditando a possibilidade de se formar esse coletivo futuro é um estudante. É um estudante que, ao testemunhar, cria uma audiência coletiva com os demais e, portanto, aparentemente as relações de poder seriam destensionadas. E os outros são os processos de subjetivação. Como é que esses diferentes sujeitos, diferentes estudantes, eles se subjetivam no próprio vídeo. Agora, imaginando que isso é uma propaganda, Isso é uma propaganda. A propaganda está, obviamente, interessada. A gente pode olhar do jeito que ela é feita, mas ela está muito interessada em uma audiência externa, Como é que isso é recebido pelas pessoas que assistem. E como é necessário que esse testemunho coletivo, esse testemunho de futuro, capture ao máximo pessoas que também acreditem nessa possibilidade dessa constituição do futuro via reforma do ensino médio. O outro vídeo porque este é mais recente, Tem um mais recente ainda que é na rua, Tem uma sala de aula na rua. O último, não vamos assistir a ele. Mas que inclusive nessa fase da pesquisa que eu estou comparando com as imagens que circularam a respeito dos movimentos das ocupações das escolas e como é que foram movimentos da rua, movimentos que nasceram na rua e reivindicando uma escola diferenciada. Então eram aulas na rua, parando o trânsito, e aí como é que essa propaganda também se interessa por tomar esse tipo de representação, que às vezes foi muito criticado e tudo mais, só que o interesse deles é ganhar o máximo de audiência e pluralizar os significados. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, e que talvez, ao imaginar que nas relações de poder você teria algum tipo de estabilidade de pontos visíveis para você atuar criticamente, com esses movimentos dessas peças publicitárias, o que a gente vê são fios que
se articulam e que vão em diferentes direções, e como é que eles tomam também elementos da realidade, de fatos que aconteceram, e aproveitam esses fatos para criar outros tipos de narratividades. Neste caso deste comercial, o que a gente vê, em um auditório que está no escuro, alguns alunos de diferentes etnias se levantam e são focados, iluminados por uma luz de palco. Como em um monólogo de encenação teatral, eles performatizam. Então, cada um levanta, você tem um auditório que é um auditório indefinido, visualmente, né? Nós não conseguimos enxergar cada uma das pessoas, a gente consegue enxergar as pessoas porque elas estão sob um foco de luz. E aí, quando elas aparecem, elas vão dizer sobre o que elas querem ser, né? Como é que elas estabelecem esses pontos, que são os pontos específicos de atravessamento das suas vidas, sobre os desejos de futuro. Não é muito difícil que a gente note que possivelmente essas pessoas não estão no ensino médio, né? O ensino médio regular, porque ela não tem a idade, né? O ensino médio regular. Conversando, por exemplo, com estudantes de licenciatura, eles dizem, mas quem são essas pessoas? Desejo, né? E aí, uma das questões que eu tenho pensado a respeito disso, vamos sair daqui. Então, uma das questões que eu tenho pensado a respeito dessas, com as propagandas e com o conjunto que vocês vão ver aí das propagandas, eu não trouxe uma da Base Nacional Comum Curricular, das propagandas e nem do trabalho que tem na internet, também tenho analisado, é a possibilidade de a gente pensar esses vídeos como operações biopolíticas. E aí uma das características conceituais importantes é a gente pensar que esses vídeos são aparatos, e sendo aparatos, o que a gente é bastante interessante que a gente os pense como uma rede ou uma combinação que em determinado momento histórico se estabelece entre elementos heterogêneos, como discursos, instituições, formas arquitetônicas, leis, fórmulas científicas, proposições filosóficas e morais e até mesmo normas administrativas. Então, se nós pensarmos que esses vídeos eles são aparatos, segundo essa definição de temas da relação com a biopolítica em Foucault, nós imaginaríamos que as características deles são essas características, além dos sistemas abertos das propagandas e do caráter autorreflexivo, é de que elas são peças heterogêneas, que elas combinam elementos os mais variados. Elas não têm uma intenção de apresentar, nem discursiva, nem por mensagem, nem por significação, aspectos que sejam unitários, aspectos que sejam de uma mensagem que está em si concentrada com determinadas características específicas ou querendo afirmar determinados sentidos discursivos, e tanto que sejam muito evidentes ou que vão numa única direção. Portanto, como é que essas peças publicitárias, né, dessa forma que elas são organizadas, elas têm importância para uma discussão a respeito de padronização e normatização de currículos, porque são peças que estão articuladas à constituição de um currículo comum, mesmo que seja um currículo com variações de trajetórias, como a proposta do ensino médio, mas é uma proposta que é uma proposta comum. Tá? Se a gente imaginar que nos documentos de orientações curriculares há muito mais uma possibilidade de você encontrar a busca das unidades, dos universais, das questões que são as questões mais estáveis e mais familiares entre si, né? Menos diversas, por exemplo. No caso dessas peças publicitárias, não. Elas estão trabalhando em outra direção. Então, será que é um tipo de contradição? Será que é um tipo de incoerência? O governo não se atentou para isso?
está apresentando, portanto, a possibilidade de que não tem, o negócio não é tão único assim, se a sua vida é plural, se a sua vida é diferenciante, é isso que o ensino médio também vai proporcionar? Em parte sim, porque os vídeos são um tipo são as propagandas que vêm também responder a um conjunto de críticas que foram feitas sobre essas proposições curriculares que têm uma forte vinculação a concepções das teorias de currículo que a gente poderia considerar concepções mais atreladas aos significados de currículos como um campo científico, né? Como um campo de produção de conhecimentos científicos e menos associado com um tipo de produção estética ou a produção de subjetividades. Então elas vêm, em certa medida, responder a esse conjunto de críticas e afirmar que está se tratando da vida, e a vida são sujeitos, são as pessoas, são os relatos das pessoas e são as suas vidas, são as suas experiências e são a sua constituição do futuro. No entanto, as peças publicitárias, quaisquer peças publicitárias, isso tem a ver com a propaganda, né? Com a propaganda para vender um produto, que é isso, né? Não vamos imaginar que o governo está colocando perto em redes na hora de grande audiência, porque ele está querendo divulgar o trabalho dele. Não, está querendo que a gente compre esse programa, porque senão, por que seria propaganda? E por que é tão diferente de algo que está no site do Ministério da Educação? Então, depois dessa propaganda, a gente pode ter uma propaganda para você comprar um carro. E logo depois tem um programa da Ana Maria, ou tem um programa do Silvio Santos, um anúncio. Então ele é um anúncio. Então é importante que a gente posicione as propagandas também dentro dessa perspectiva de que é um anúncio publicitário e é uma propaganda que está na televisão. E uma vez estando na televisão, a intenção dessas propagandas poderiam ser pensadas que, embora trabalhem frisando as diferenças, apostando nas diferenças, elas não vão se basear em unidade, elas não são em busca de uma unidade, pelo menos uma unidade essencial, como os documentos escritos tendem muito a ir para ali, ou estabelecer um currículo comum, por exemplo. Agora, como a vida poderia então ser subtraída do sujeito que apresenta a experiência de estar vivo, né? A experiência, por exemplo, de ter um sonho, a experiência de se lançar em um futuro incerto, e subtraída desse sujeito e passada para a propaganda. Como é que a propaganda torna-se este sujeito do ensino médio do futuro? Como é que é depositada na propaganda, na organização da propaganda, essa projeção desejante do futuro? Então ela vai fazendo um movimento, que é um movimento de apresentar a relação entre as experiências dos sujeitos, quer seja pelo testemunho em uma delas, esse testemunho do futuro a partir do presente, quer seja a partir de uma performatização do seu desejo, como um ato de teatro, e abrir para uma audiência um futuro comum, um futuro que é um futuro que as pessoas podem comprar. Eu pensei em várias coisas a respeito disso, com referenciais teóricos diferentes, mas eu quero abordar uma exclusivamente, que diz respeito ao que a gente poderia dizer sobre que se é propaganda, e se nós estamos trabalhando com peças publicitárias,
há um interesse econômico que perpassa esse movimento. E também tem sido um lugar comum revivido pela educação a crítica às relações da educação com a economia, com os sistemas capitalistas, etc. e tal. Não vamos escapar disso nunca, porque a gente também não está em outro sistema, né? E por vezes, o que eu pensei, né? Como talvez algumas ideias dessas críticas relacionadas à educação e à economia não me afetem tanto a pensar, então eu busquei outras alternativas. Então vamos ver como é que esses tipos de propagandas, elas, por serem imagem e som e estarem muito relacionadas aos modos de produção midiática ligadas ao cinema, como é que há um conjunto de economia, de aspectos econômicos que a imagem carrega em sua história, especialmente dentro do cinema. Então, aí são apresentados nesses slides 3 aspectos, né? Primeiro, por exemplo, ao longo de toda a história do capitalismo, o papel importante das audiovisualidades, quer seja na produção de sentido sobre eficiência, economia de gestos e modulação dos corpos, né? Nós hoje ao assistirmos a um filme, como assistimos a essa propaganda de menos de 1 minuto, nós não precisamos ter antes um treinamento mental, representacional, de como é que aquilo se torna verdadeiro, né? Como é que aquela imagem é uma imagem na qual a gente acredita pela sua potencialidade de verdade, né? Então nós não precisamos mais passar por um processo de ver cada um dos mínimos gestos e de cada mínimo movimento daqueles sujeitos filmados para sabermos que eles estão falando, que eles estão se movimentando. Como, por exemplo, isso acontecia no começo do cinema, né? Imagina, se nunca tinha visto aquela imagem, como é que você vai olhar para aquela imagem e vai criar um tipo de memória relacionada ao que está acontecendo ali, ou à própria experiência, se você não... É a primeira vez que você está vendo, então nós não estamos vendo isso pela primeira vez. Então, a economia de gestos, ou a modulação dos corpos, que nós hoje temos muito presentes na nossa percepção visual, elas são uma aprendizagem do cinema. E que tem sido bastante utilizado como os modos capitalistas da nossa eficiência do corpo. Então, essas imagens mostram um tipo de eficiência do futuro. Como é que nós vamos otimizar o futuro? E sempre otimiza o futuro a partir das diferenças possíveis que são narradas, tendo como ancoragem ali as experiências apresentadas. Uma outra questão que também a gente poderia ver é que as propagandas, elas lidam com uma relação da economia dos esforços. Também a gente aprende muito com o cinema. A gente não precisa pensar algumas coisas, porque o cinema já pensou para nós. Ele já fez para nós. Então nós não precisamos mais ter esse tipo de pensamento. A gente não precisa pensar como é que de uma cena para outra passou o tempo. A gente já sabe que passou o tempo. Então o cinema, ele, ao longo da sua história, ele já economizou o nosso esforço de pensar em vários aspectos. E, enfim, há também aí um tipo de movimento por essas propagandas, que é como é que as propagandas associadas à história do cinema e os efeitos do cinema, elas trazem para uma audiência esses aspectos: a tomada de consciência no lugar do espectador, via mediação, e a relação mimética entre a imagem e a cultura. E por fim, eu já extrapolei o tempo, há especialmente trabalhando com a ideia das telas biopolíticas, o que essas propagandas indicam sobre a reforma do ensino médio, né? Algo que no que eu estou argumentando aqui, no que eu estou pensando, só é possível porque elas são imagens e sons. Então há uma especificidade de usar esse tipo de linguagem para poder atuar nesse campo, é um enriquecimento de perfil para entrar nas formas competitivas de vida.
E aí há uma instauração de desejos. Então essas propagandas querem instalar o desejo do futuro ensino médio, instalar esses desejos em uma audiência que é uma audiência que está assistindo a propaganda, como instala o desejo da gente querer ter um som para projetar, né, aqui, né? Como instala o desejo de você querer comprar alguma coisa, como você não querer comprar alguma coisa, um desejo seu vital, de amar, por exemplo, né? Então, ou o desejo de viver. Então, esse desejo da vida relacionado ao ensino médio, né? Agora, o desejo instalado pelas propagandas, ele permanece inativo, ele não é explícito, posto que ele vai exceder uma determinada faculdade de sua realização. É uma promessa. Então, o que as propagandas fazem com a relação ao ensino médio e com os processos de subjetivação de quem fará o ensino médio é uma promessa, a promessa do futuro. E essa promessa do futuro, ela é muito associada, se a gente for estudar alguns autores relacionados a essa economia dos gestos, especialmente a economia dos esforços, a como as promessas de investimento na educação que vários pais, várias mães, vários familiares têm feito ao longo dos últimos anos, em colocar crianças, por exemplo, em escolas mais competitivas, que a possibilidade que estão mais bem colocadas em rankings de avaliação e que têm materiais didáticos que são mais eficientes para se fazer o vestibular, isso cada vez mais precoce, né? Desde aonde você vai colocar o seu filho, sua filha, criança, para poder estudar como um investimento no presente, na promessa de um futuro melhor. Então, encerro aqui com também esse outro efeito relacionado às próprias propagandas do ensino médio. Muito obrigado.